como fazer a parte prática desses provisórios. Então, a gente postou os vídeos para vocês no YouTube também. Hoje a gente vai continuar falando com vocês mais da parte dessas coroas temporárias. Porque eu já preciso imaginar a matéria da segunda VA. Eu já preciso começar a pensar com vocês, para a gente chegar num conteúdo para essa segunda VA, para não ter dúvidas nessa segunda VA desse conteúdo que vai cair nessa prova, ok? Turma, o último slide que eu Professor, só passo. uma pergunta. Pode falar. Essa aula vai ser disponibilizada no AVA? Vai, eu tô gravando ela. Assim que terminar a aula, aí eu até preciso de um certo tempo para criar a segunda sala, porque quando encerra a aula, ele converte o vídeo de gravação em MP4, aí salva no computador, só aí eu consigo criar uma nova sala. Então vai ter um delayzinho ali de uns 10 minutos até a criação da nova sala, mas eu já estou gravando a aula para ser disponibilizada no YouTube para a gente já conseguir organizar, certo? Então, na última aula, eu terminei justamente nesse slide falando sobre alguns princípios de uma prótese temporária ideal. Se a gente imaginar nessa imagem superior, o que eu tenho de errado nessa coroa temporária? O preparo está, vamos dizer, relativamente satisfatório, mas eu vejo que essa coroa temporária não tem os pontos de contato. Não fez o contato mesial, não fez o contato distal, não fez o contato interoclusal. Isso pode gerar a migração dos dentes adjacentes. Então, isso vai fechar o espaço que já existia e essa coroa temporária não vai suprir uma das funções que é a manutenção do espaço. Professor, mas essa migração é do dia para a noite? Não, essa migração demanda tempo para ocorrer. Mas pode ser que você execute essa coroa temporária e ela fique tão boa, tão bem adaptada, que o paciente não execute a definitiva na semana seguinte. Ele suma do seu consultório, vamos dizer assim, com essa coroa temporária. E pode sim ocorrer a movimentação. Outro quesito que a gente pode observar é quando eu não tenho esses pontos de contato, principalmente nas interproximais, isso vai gerar acúmulo de alimento nessa interproximal. Se gerar acúmulo de alimento nessa interproximal, aquela papila interdental nunca vai ficar sadia. Ela não fica sadia, a gente vai acabar não tendo condições de executar uma moldagem efetiva desse preparo. Então, os provisórios que vocês forem executar, sempre façam um provisório da melhor forma possível. Nunca imagine, não, a coroa temporária eu posso fazer de qualquer forma que vai ficar só um tempo na boca do paciente. Não. Se você fizer uma coroa temporária bem feita, você ganha o paciente. E é muito simples e barato fazer uma coroa temporária. Você depende de quê? Resina acrílica, pincel monômero e a sua habilidade. E tempo, né? Para ter essa habilidade, mas é um procedimento relativamente simples no consultório. Então, a gente fala que é como se fosse a sutura, não é a assinatura do cirurgião, a coroa temporária é a assinatura de quem faz prótese dentária, porque é ali que você vai conhecer quem realmente está com esmero no trabalho. Você entende que o trabalho definitivo vai seguir o mesmo padrão, ok? Quanto aos tipos de prótese temporária, o que a gente pode imaginar? Nós temos as técnicas mais comumente usadas para a fabricação dessas coroas provisórias, técnica da moldagem com originato, que vocês já conhecem. Professor, Pode perguntar. Pode perguntar. Quem pergunta? deixa eu tirar uma dúvida antes que a gente comece a aula, para eu tentar entender melhor. Quando a gente faz uma coroa, Ana Clara, Uhum. quando a gente faz uma coroa temporária, a gente faz a molda o paciente e faz o enceramento no gesso com cera, né? Não. Porque eu não entendi, quando a gente vai fazer essa coroa temporária, como que eu consigo anatomizar um dente
sem ter feito o enceramento, sem moldar o paciente. Eu não entendi como que a gente começa a fazer o início. Tá. Vamos dizer assim, tem algumas técnicas de fazer essa coroa temporária. Essa aqui, por exemplo, na tela, consegue ver? Deixa eu passar as outras técnicas. Opa. Essas quatro são as 4 técnicas de confecção de um provisório. Técnica da moldagem com alginato. Essa eu moldo a boca do paciente com alginato. Pego o alginato, o dente está rígido, está certinho, está na posição correta. Guardo o alginato. Vou lá no dente que eu quero, preparo o dente que eu quero, preparei o dente, desgastei. Pego esse alginato, que tem a marcação, coloco acrílico no dente, que eu desgastei, e volto ao alginato na boca do paciente. Aí vai formar um provisório. O provisório vai ter o formato do dente inicial do paciente. Essa é uma da técnica. Segunda técnica, técnica da resina esculpida. Pego um monômero, misturo com polímero, viro uma massa de acrílico e eu coloco essa massa sobre o meu preparo e eu vou esculpindo um dente. Essa é a segunda técnica. Técnica da faceta pré-fabricada, onde eu pego um dente de estoque, desgasto a face palatina todinha dele, utilizo só a face vestibular para auxiliar na estética, porque eu sei que a face vestibular de um dente de estoque vai ter o brilho melhor, vai ter as características de cor melhor, então eu utilizo essa técnica da faceta pré-fabricada. Ou técnica do provisório prensado. Esse sim, eu faço a moldagem alginato, obtenho um modelo. No modelo, posso simular um desgaste no modelo, fazer em cera, esse dente em cera, moldo de novo o dente encerado no modelo e coloco acrílico e gero um provisório no laboratório. E esse provisório vai vir pronto. Aí eu simulo o preparo na boca do paciente e encaixo o provisório no preparo que eu fiz. A grande dificuldade é que o preparo do modelo tem que ser bem próximo ao preparo que você vai executar na boca do paciente. Ou seja, o laboratório tem que fazer o mesmo preparo que você idealizou para a boca do seu paciente. Então, muitas das vezes, é melhor que você prepare o modelo em gesso antes de fazer o enceramento. Mas eu vou passar cada uma das técnicas para vocês entenderem passo a passo da execução de como fazer essas técnicas. Ok? Professor Luciano, qualquer coisa que eu falar, o senhor pode ajudar. Pode ajudar na gente aí. Tá, joia. Oi, pode falar, pode falar. No caso dessa técnica do provisório prensado, eu posso usar essa técnica para o caso de um dente com destruição coronária bem grande, que ele vai receber um retentor de pino de fibra de vidro, e aí eu não consigo fazer as outras técnicas. Eu posso ter moldado o paciente em uma sessão anterior, enviado para o laboratório, aí ele faz um provisório, e aí no dia que esse paciente ele for para fazer o pino de fibra de vidro em outra sessão, eu já coloco o provisório, eu posso usar essa técnica? Pode, só que como eu disse, a parte interna desse provisório não vai adaptar certinho do que veio do laboratório. Você vai ter que reembasar ele algumas vezes. Mas o laboratório já pode mandar esse provisório pronto para você. Porque é igual, como você disse, você vai colocar um pino de fibra de vidro e vai fazer uma reconstrução desse preparo. O laboratório não sabe exatamente o volume que você vai dar a esse preparo, a localização exata. Então, ele vai mandar um provisório para você, mas ele não vai ser exato. Aí você vai desgastar um pouco mais, vai reembasar até conseguir adaptar esse provisório na condição que você criou na boca do paciente. Mas é uma técnica que adianta muito o seu tempo clínico. Você consegue bons resultados de estética, de provisórios que vão ficar muito tempo na boca do paciente devido a algum tipo de tratamento e ganha tempo clínico. Porque vocês têm que imaginar que ter o paciente na sua cadeira é gastar dinheiro. Toda vez que ele estiver sentado nessa cadeira, você está gastando dinheiro. Ele não fica ali de graça. Então, você precisa ganhar tempo clínico, menos tempo de cadeira de paciente. Teve uma questão de uma prova, uma vez um concurso, falando que a técnica da resina esculpida é uma técnica fácil de execução e rápida. Eu marquei falso, porque eu não achava que era rápida
e nem que era fácil. Mas o livro traz dessa forma. E com habilidade, vocês vão entender que a técnica da resina esculpida, sim, é uma técnica rápida que você consegue fazer no consultório e relativamente fácil, comparado às outras etapas das outras técnicas. Então, muitas vezes a gente prefere a técnica da resina esculpida justamente por não depende de laboratório, não depende de material, não depende de alginato, monômero acrílico e o preparo que eu fizer na boca do paciente e eu consigo resolver. Então, por isso, é considerada uma técnica fácil e rápida de execução, ok? Podem ir perguntando, turma. Professor, Pode eu perguntar. tenho uma dúvida. Pode falar. Nos vídeos, os exemplos que são dados estão fazendo restaurações de coroas únicas. Se no caso eu for fazer múltiplas coroas provisórias, como que vai ser essa técnica? Inclusive na técnica do alginato, eles falam para... Desculpe se eu estiver falando errado, mas para fazer a remoção das cristas de alginato que são formadas na interproximal, para evitar a recolocação do molde na boca do paciente. Aí como que eu vou fazer quando for restaurações múltiplas, confecção de coroas múltiplas? Certo. O preparo que você tem que imaginar, ele vai ser em todos os dentes. Você moldou todos os dentes rígidos e vai colocar o acrílico e vai voltar sobre esses preparos. Certo? Os preparos entre um e outro, se estiver um ao lado do outro, vai ser unido. Essa prótese vai ser unida, vai ser uma prótese fixa, exemplo, 3 elementos. Só que por que você iria deixar uma prótese fixa unida uma com a outra? É porque tem uma região que não tem dente. Então vai ter um pilar, e aqui no meio não tem o dente. Por isso você deixou ela unida. E quando a gente faz essa remoção do alginato, dessa técnica do alginato, é justamente para voltar esse molde em posição, certo? Certo. Mas se você moldou com alginato e não tinha dente, a hora que você voltar esse alginato em posição, vai surgir um dente? Não vai. Então, essa técnica não é indicada para esse tipo de preparo, onde eu não tenho esse dente em posição. A técnica do alginato é indicada para quando eu tenho um dente rígido em posição, a posição dele está correta, a morfologia dele está correta, mas vamos dizer que a cor dele não está legal. É um dente que sofreu tratamento endodôntico, sofreu um trauma e não está bom esse dente. A forma dele está ok, mas a cor não. Então vamos preparar, eu queria um dente dessa cor um pouquinho mais branco, ou bem mais branco. Queria uma coroa desse jeito um pouco mais branca. Moldo, preparo, pego o molde, coloco o acrílico na cor correta e volto em posição. Aí eu tenho o dente na cor correta. Aí está indicada a técnica do alginato. Se for pela técnica do... Se for uma prótese fixa, 3 elementos com pontico, você pode utilizar ou facetas pré-fabricadas para fazer essa união, ou pode fazer resina esculpida, ou mesmo pedir para o laboratório executar o provisório, eles vão fazer esse provisório de 3 elementos com pontico, vai te enviar, você prepara os ponticos, os pilares, e reembasa e coloca em posição. Mas a técnica do alginato, nesse caso, não é a mais indicada. Certo? Professor, Pode falar, professor. deixa eu só fazer um adendo aí. Todas essas 4 técnicas aí que o professor Diogo está passando, ela se serve para reabilitação aí de um dente ou de até 3, né? Então, agora vamos imaginar o seguinte, e se eu tiver que fazer 12 dentes de uma vez, se eu tiver que reabilitar, melhorando a estética, o formato, o contorno desses dentes, aí sim, aí entra aquilo que, se eu não me engano, a Ana Cláudia, né, falou lá no comecinho que não tinha entendido muito bem, que eu faço o enceramento primeiro, depois eu tiro um molde daquele enceramento. Isso é chamado enceramento diagnóstico, tá? No qual você molda o paciente da forma como ele está, se o dente está quebrado, se tem perda de dimensão vertical de oclusão, né? Então eu moldo o paciente, monto ele no articulador,
e o técnico do laboratório vai fazer um enceramento, devolvendo a estética, o tamanho correto dos dentes, se o paciente quiser que aumenta os dentes, né? Então, eu vou ter um modelo de gesso com o enceramento. Agora sim, eu vou moldar aquele enceramento, né? No caso, o material de escolha é o silicona, tá? E aí eu vou ter uma matriz, tá? Para vários dentes. Eu vou encher ela com um tipo de acrílico, tá? No caso, é uma resina bisacrílica. E aí sim, eu vou fazer o preparo dos 12 dentes. E aí, quando eu terminar o preparo, eu vou levar essa matriz carregada com o acrílico na boca do paciente. E aí eu vou ter os 12 provisórios ficando prontos de uma vez, tá? Porém, isso, para vocês, agora não tem muito interesse, porque dificilmente, assim, vocês não vão fazer, né, diversos provisórios de uma vez lá na clínica, tá? Mas o que precisa de vocês entenderem é que se eu tenho um dente rígido que vai ser preparado, a melhor técnica é a da matriz, no qual eu moldo o primeiro dente, tá? Ah, professor, mas o dente tem um quebradinho. O que custa? Você pega uma resina, vai lá e restaura ele provisoriamente, devolvendo o formato, a oclusão, os pontos de contato, e aí você molda aquele dente para você ter uma matriz, e aí sim, depois você prepara o dente, seja preparo corototal ou preparo intracoronário, e aí você tem uma matriz que vai te auxiliar a confecção do provisório, tá? Eu falo isso porque muitos de vocês são massificados aí com a questão das lentes de contato, enceramento diagnóstico, e vocês ficam muito presos a essas técnicas. Essas 4 técnicas que o professor Diogo está passando, ela resolve qualquer caso de unitários ou até 3 elementos, tá? Então, existem outras técnicas além dessas, tá? Que são mais complexas, que dependem de uma montagem em articulador, mas não é o nosso caso, né? Por enquanto, a gente está fazendo preparos unitários, né? Ou até 3 elementos, né? Então, essas 4 técnicas, elas resolvem perfeitamente qualquer situação clínica de unitário ou até 3 elementos. Desculpa estar interferindo aí, Diogo, mas é mais para discernir aí essa questão de quando é um dente, quando é até 3 dentes, ou quando é uma reabilitação completa com prótese fixa, né? No qual vocês são direto, vocês estão ouvindo, né? Falando desse tipo de reabilitação. Perfeito, professor. Obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. A prótese fixa, múltipla, a gente tem 2 pilares. E nessa região do espaço protético, Certo. se tiver uma excessiva carga de forças e não mal dissipada, isso pode auxiliar na fratura do dente, dos 2 pilares? Sim. Vamos imaginar. Vamos imaginar que você tem um canino e um segundo molar. Aí você prepara o segundo molar e o canino. Aí você faz uma prótese fixa. Canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Você acha que isso vai dar certo? Não, vai quebrar. O mínimo que pode acontecer é a prótese temporária quebrar. Mas, se, por exemplo, se eu fizer uma prótese fixa desse tamanho, metálica, metal bem rígido, que não vai quebrar. Mas a carga de incidência de mastigação vai ser dissipada só nesses 2 pilares. Esses 2 pilares não aguentam a força de mastigação de um hemiarco. Isso vai acabar levando injúrias de tecido periodontal, vai gerar perda óssea vertical e você vai perder esses dentes, porque você não planejou esse tamanho dessa área desdentada. A regra é, os pilares que seguram a prótese fixa múltipla, a raiz dos pilares que seguram a prótese fixa múltipla tem que ser maior do que as raízes ausentes da região do desdentamento. Então, por exemplo, se é um molar que está ausente, eu tenho que preparar pelo menos um molar para trás e um pré-molar para frente.
Se é um molar e um pré-molar, eu preciso preparar canino, primeiro pré-molar, o segundo pré-molar ausente, primeiro molar ausente, segundo molar entra no meu preparo. Outro pensamento que eu tenho que ter, não posso ter extremo livre. Eu sempre preciso ter um pilar posterior. Lembra lá na prótese removível, que é o pior caso, que tinha a classe 1 e classe 2 extremo livre? Se eu não tiver um pilar posterior, eu não posso, por exemplo, preparar canino, primeiro pré, segundo pré, e deixar voando, pôntico, primeiro molar, segundo molar, sem nenhum pilar. A hora que esse meu paciente morder na distal de um segundo molar, imagina o braço de alavanca girando toda essa peça. Então, esse planejamento vai dar errado. Então, seria melhor eu ter parado no segundo molar, ter preparado canino, primeiro pré, segundo pré. O primeiro molar vai ficar como pôntico, mas não vai ter o pilar distal. Isso a gente chama de cantilever. Cantilever é quando você tem uma peça, abre aspas, voando, sem um pilar adjacente a ele, certo? Mas podem perguntar, essas dúvidas são muito boas. Já estou pensando na clínica de vocês. Certo? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Professor, Pode no perguntar. caso que o dente, quando ele está com grande destruição coronária, eu ainda estou confusa para entender sobre o enceramento. Uhum. Por exemplo, o paciente ele chega lá com o dente já destruído, ele não está rígido, então eu já não faço a técnica do alginato. Certo. Só que aí eu posso fazer igual o professor Luciano falou, eu moldo como está o dente, daquele jeito lá, Certo. e aí eu faço em segundo plano o enceramento no dente, restauro aquele dente no modelo, né, de gesso. Certo. E aí o laboratório ele faz o provisório em cima desse meu diagnóstico, desse meu enceramento. Isso. Ah, sim, porque eu achei que a gente tinha que restaurar o dente do paciente inteiro, no mesmo o dente sendo destruído, para depois eu fazer a moldagem nele e fazer o provisório em cima dessa moldagem. Certo. O professor disse o seguinte, às vezes o dente chega, ele está quase rígido, mas está, por exemplo, faltando uma cúspide. É mais fácil fazer somente esta cúspide, moldar pela técnica do alginato, do que o laboratório tentar adivinhar um dente inteiro. O melhor formato para um dente da boca do paciente é o dente que está na boca do paciente. O melhor formato, eu não preciso imaginar, falar assim, nossa, vou colocar uma cúspide mais alta, uma cúspide mais baixa. Não, o melhor formato é justamente o formato que está na boca do paciente. Lógico, caso você queira alterar, fechar diastema é uma outra situação, mas estou dizendo um molar, quebrou uma cúspide, restaura essa cúspide, molda com alginato, aí você tem a melhor forma da coroa temporária para esse dente. Foi isso que o professor disse. Agora vamos imaginar igual a situação que você falou. Chegou um dente que não tem coroa nenhuma. Está no nível da gengiva. Só a entrada dos condutos radiculares. Não adianta eu tentar moldar com alginato, tentar resolver no consultório. Vou gastar muito tempo. Posso moldar, obter um modelo. Obter um modelo sem a parte coronária. Executo o enceramento de um dente, igual em morfologia. Executo o enceramento de um dente ali em cima. Ok? Terminei o enceramento, mando para o laboratório. Eles vão transformar essa cera em acrílico e vão me devolver esse dente. Aí eu vou pegar esse dente e reembasar nos condutos radiculares. Ok? Obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida, turma? Tudo certo? Dentre essas técnicas, agora a gente vai discutir como que a gente faria cada uma delas. Imaginando a técnica da moldagem com alginato. Quanto que eu vou indicar essa técnica? Eu vou indicar essa técnica para a região anterior e posterior. Posso utilizar tanto para dente anterior quanto posterior. Preparo extracoronários totais ou parciais. É muito difícil a gente ter uma técnica de moldagem do alginato para confeccionar uma peça inlay, onlay, overlay, por causa da fidelidade de cópia desses materiais. Professor, então utiliza uma silicone, utiliza...
o tempo e o material que você gasta nessa técnica é muito maior do que se você tentar utilizar a técnica da resina esculpida. Então, normalmente, a técnica do alginato, dessa moldagem e execução em consultório, é indicado para preparo extracoronários totais ou parciais. Pode ser utilizado para coroas unitárias ou múltiplas. Professor, como assim múltiplas? Posso utilizar para as coroas múltiplas se tiverem 2 preparos adjacentes, mas na ausência de pôntico. Não necessariamente tem um dente ausente. Eu tenho várias coroas a serem preparadas, uma do lado da outra, mas não tenho nenhum dente ausente. Aí eu posso utilizar a técnica da moldagem com alginato, ok? Para curto ou longo tempo de uso, ou seja, se as coroas temporárias podem ficar durante uma semana ou até 15 dias, mas vai depender muito da sua manipulação dessa resina acrílica, vai depender bastante da forma de executar a manipulação dessa massa da resina acrílica, que vai dar uma rigidez maior nessa coroa temporária. Eu também preciso lembrar com vocês que o que faz o provisório para a imposição não é a cimentação, é a primeira inclinação. Então, o que vai fazer o seu paciente não te ligar na sexta-feira à noite, doutor, caiu aqui no meio da pandemia, meu provisório caiu, o que eu faço? Vai no consultório me atender? Vou cimentar com fosfato, que daí nunca mais vai cair esse provisório. Não, vai lá e prepara o dente adequadamente, lembrando da primeira inclinação, ok? Quanto a essa técnica para dente sem anomalia de posição. Se o dente está girovertido, não é a técnica mais indicada. Se o dente está vestibularizado, se o dente tem alguma forma ou posição que você quer alterar, a técnica do alginato não é a mais correta. Ok? Aqui, Professor, pode perguntar. então, idêntico com essa anomalia, faz o preparo dele, primeira inclinação, segunda inclinação normal, tipo girovertido. Sim. O que você precisa observar? Se o dente estiver muito mesializado, muito vestibularizado, você tem que imaginar um plano de inserção. E se o dente estiver com vitalidade, você tem que imaginar que se você cortar esse dente num plano de inserção que você imagina que é o correto, pode ser que você esteja cortando muito próximo à câmara pulpar. E esse dente vai ter sensibilidade. Então, para corrigir algumas anomalias de posição, aí sim você solicita o tratamento endodôntico. Você vai ter que solicitar a endo desse dente para poder cortar ele na região com a inclinação correta para devolver o contorno dele correto. Porque se você cortar ele vital, tentando colocar ele na posição, esse paciente vai ter sensibilidade. Aí o que muita gente faz? Corta menos. Se você corta menos, não tem espaço para o material. E esse dente vai ficar o quê? Vestibularizado. Você diminuiu a anomalia, mas não resolveu. Mas não resolveu essa posição errada do dente. Entendi. Ok? Eu consigo, então, tipo assim, se ele tá girovertido, com a prótese fixa, eu consigo colocar ele em posição normal no arco. Sim, Sim, tipo assim, ele tá girovertido, eu consigo fazer ele ficar certo, do jeito certo. consegue. Por exemplo, o paciente chega no seu consultório e fala assim, doutor, já usei 6 anos de aparelho, não aguento mais aparelho, meu dente não está na posição, mas eu não quero usar aparelho mais. Como é que você resolve isso? Aí você olha o dente está vital, realmente está girovertido, não está no engrenamento correto. Eu vou ter que preparar esse dente e fazer uma prótese na posição correta. Se a giroversão, se o mau engrenamento for pequeno, a gente consegue preparar ele de uma forma com dente vital e colocar uma prótese que vai sanar a posição, sanar o problema. Agora, se ele tiver numa posição muito errada, e você imagina, nossa, a hora que eu fizer esse preparo buscando o plano de inserção correto, eu vou estar muito próximo à câmara pulpar. Então, não adianta. Então, vou ter que solicitar o tratamento endodôntico. Aí o paciente vai falar, doutor, mas vai matar o meu dente à toa? Você falar, não, para corrigir essa posição com prótese fixa,
está indicado o tratamento endodôntico. Porque senão eu vou fazer um desgaste errado, uma forma errada, e a posição do dente vai estar errada. Aí é até interessante pedir para o paciente assinar um termo de esclarecimento, que ele entendeu o porquê das indicações, porquê do tratamento, porque senão a futuro, exemplo, ele vai fazer esse tratamento endodôntico. Vamos supor que lá na endo perfura esse dente. Ele fala, nossa, meu dente estava vital, meu dente estava bom. Aí eu fui lá no dentista, para ele arrumar a posição, ele mandou fazer o canal. Aí agora perfurou a raiz, eu perdi meu dente. Então, um dente que estava um pouco girovertido, agora virou dente ausente. Então, a gente precisa ter isso muito documentado, muito registrado, para não ter problemas a futuro com esses pacientes, ok? Respondido, Túlio? Professor, Respondido, valeu. Obrigado. eu tenho uma dúvida acerca desse caso. O senhor falou da complexidade do fato de ser girovertido. Ao invés da gente reabilitar com prótese fixa, não seria uma opção faceta direta em resina composta? Sim, poderia. Mas vamos imaginar, professor, posso fazer uma faceta em um pré-molar? Não vai parar. Se for dente anterior, um lateralzinho, ok. Ali eu consigo desgastar uma vestibular, tentar alguma coisa. Agora, dente posterior, muitas vezes, se eu fizer um desgaste, colocar só uma resina na vestibular, na hora que entrar em oclusão, essa resina não vai suportar, porque deu preparo vamos dizer, minimamente invasivo ali nessa região vestibular. E também depende muito da giroversão dessa posição. Mas eu sempre preciso imaginar que os nossos trabalhos têm que durar. Eu não posso pensar numa reabilitação ou em alguma restauração que o paciente chega no meu consultório 15 dias depois com a fratura do que eu acabei de fazer. Daí eu vou falar para o paciente, não, mas é que eu fiz não era tão indicado para essa região. Aí o paciente, então por que você fez? Então a gente precisa explicar, ó, realmente, é um desgaste grande, é tirar a vitalidade do dente, mas é uma condição que eu consigo dar uma garantia de função de mastigação para você nesse dente. Existem outras técnicas? Existem, mas não são tão confiáveis de longevidade como essa técnica que a gente está passando. Mas é um questionamento muito bom, porque tem muito cirurgião dentista também que tenta resolver tudo com resina. Mesmo as resinas tendo evoluído no sistema adesivo, partícula de carga. Cerâmica é cerâmica, metal é metal e resina é resina. A gente tem que ter isso muito bem claro antes de passar isso para o paciente, ok? Falta 1 minuto para acabar. Tranquilo. Turma, menos de 1 minuto, então eu vou fechar essa sala, vou gravar o vídeo MP4 e já vou abrir uma outra sala para a gente, coloco lá no grupo do WhatsApp, ok? Vamos lá. Beleza.